Olá você, eu sou Carolina Santana e eu vim aqui para a gente finalizar o nosso comentário, né, o nosso espaço de resolução daquela prova, lembra? No encontro passado eu pulei da questão 7, lembra? Olha lá, vamos lembrar que falava sobre cacófato, lembra? Que é uma figura que mostra, né, o uso da língua de uma maneira inadequada, de uma maneira que fica feia, não é isso? Lembrou? Eu pulei para a questão 9. Lembra que a 8 tinha sumido? Pois é, a 8 voltou para o lugar certo. A questão número 9 falava que arrebatada no contexto do texto de Mário Quintana significaria precipitada. Nós já comentamos sobre isso. E aí, então, a questão 8 volta para o lugar onde nunca ela deveria ter saído, que é entre a 7 e a 9, gente. Ela estava lá pro final e eu nem vi, tá? Mas agora ela está aqui. Lembrando que o nosso grande objetivo aqui é entender um pouco quanto a sua banca cobra e que perfil ela tem. Vocês viram que é uma prova que começou já com gramática, as questões de texto estão vindo mais pro final. Esta prova aqui, propriamente dita, tinha 15 questões, tá? Mas nós vamos fazer todas porque acho aí bastante importante que a gente conheça bem, que a gente converse sobre ela. O fato de as respostas estarem em vermelho não nos atrapalha em nada, porque a gente verticaliza, a gente quer mais entender a questão sobre todos os holofotes e não só fazer um teste com você. Não é para te deixar ansioso nem nada, já que a sua prova é agora, né? Daqui a pouquinho, dia 27 de agosto aí, ok? Muito bem, vamos à questão de número 8. Quanto aos versos, o soneto é um poema de forma fixa, somando 14 versos ao todo. De que forma era feita a distribuição das estrofes no soneto clássico predominante no Brasil? Gente, tem coisa na vida que não adianta tentar facilitar para o aluno. O negócio é falar assim, meu filho, minha filha, decore isso aí. Ninguém cobra isso, tá, gente? Está na sua prova, na prova da banca que vai fazer a sua. Ninguém cobra isso. No planeta Terra, Carol, no planeta Terra, ninguém cobra, tá? Mas, vamos lá. Um soneto, o nosso soneto clássico tem 2 quartetos, né? Que são estrofes de 4 versos e 2 tercetos. Isso é intercalado, tá? Aqui, ó, 4, 3, 4, 3, tá? Geralmente é assim que se faz um soneto clássico, ok? Então, começa com 4. Olha a diferença entre a letra A e B, é só essa, né? A ordem. No caso da literatura, a ordem dos fatores altera esse produto aqui, tá? Um sexteto e 2 quartetos, né? Que na verdade, se você somar 4 com 4, 8, 8 com 6, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deu certo, mas não divide. E um octeto e 2 tercetos não tem, tá? Então, deu para decorar? Fixou seu olhar no vermelhinho aí? Que dureza, tá, gente? Pegou isso, soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, tá bom, tá pago. Se isso cair na sua prova, tá? Pularemos a 10, vamos para a questão. Pularemos a 9, vamos para a questão de número 10. Vamos lá. Essa é uma prova super recente, então tem mais de um texto aí. É bom que você já vai se acostumando. Vamos lá. Por Jonas Valente, especial para este blog. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Crimes Cibernéticos da Câmara dos Deputados divulgou seu relatório final. Nele apresenta a proposta de diversos projetos de lei com a justificativa de combater delitos na rede. Mas o conteúdo dessas proposições é explosivo e pode mudar a internet como a conhecemos hoje no Brasil, criando um ambiente de censura na web, ampliando a repressão ao acesso a filmes, séries e outros conteúdos não oficiais, retirando direitos dos internautas e transformando redes sociais e outros aplicativos
em máquinas de vigilância. Não é de hoje que o discurso da segurança na internet é usado para tentar atacar o caráter livre, plural e diverso da internet. Como há dificuldade de se apurar crimes na rede, as soluções buscam criminalizar o máximo possível e transformar a navegação em algo controlado, violando o princípio da presunção da inocência previsto na Constituição Federal. No caso dos crimes contra a honra, a solução adotada pode ter um impacto trágico para o debate democrático nas redes sociais, atualmente tão importante quanto aquele realizado nas ruas e outros locais da vida offline. Além disso, as propostas mutilam o Marco Civil da Internet, lei aprovada depois de amplo debate na sociedade e que é referência internacional. Ok? Então, isso é um texto postado em um blog. Observe a questão. Após a leitura atenta do texto, analise as afirmações feitas. Antes da gente começar, vamos dar uma olhada nas respostas, no padrão de resposta. Eu tenho aí 3 vezes o 2, 3 vezes o 3, aparecendo, isso mesmo. 2 vezes o 4 e 2 o 5, tá? É o que eu tenho aí para hoje. Embora já esteja marcada a resposta, eu queria trazer um raciocínio com você para a gente ver como é que faz uma prova como essa. Por exemplo, se a gente começa pela 1, se a 1 tivesse certa, a gente já mataria a resposta de cara. Estando ela errada, como a gente sabe que está, a gente elimina somente a letra A. Entenderam como é que funciona? Talvez fosse o caso da gente começar pela última, porque observe, a gente pode começar aqui para ter um ganho maior, já que o item 2 e 3 aparecem, já que o item 2 e 3 aparecem 3 vezes em 4 alternativas, o melhor talvez seja começar com o item que aparece 2 vezes, porque aí eu tenho certeza que eu vou eliminar 2 respostas erradas, obviamente. Entendeu meu raciocínio onde eu quero ir? Então a gente vai começar, por exemplo, pela 5. Eu poderia começar pela 4, Carol? Poderia, tá? Nós vamos começar pela 5. Então olha só, combater os crimes da internet com a censura para o jornalista está longe de ser uma estratégia correta, sendo mesmo perversa e manipuladora. Certo ou errado? Certo. Ele vai dizer que por ineficiência de se saber como punir os crimes, o jeito que faz é a censura, e a censura é um retrocesso. Essa é a opinião do jornalista. Lembrando que a nossa opinião não interessa aqui, tá? Então a 5 tá certa. Se a 5 tá certa, eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Eu elimino letras A e B. Consegue perceber? Fica comigo no meu raciocínio. A 2 eu não preciso ler, ó. A 2 tá certa, com certeza. Claro que eu vou ler. Mas é só para te contar. A 1 também eu não li, ó. Porque eu comecei pela 5, eu eliminei a letra A. Então, a 1 eu não li. Tá vendo? Eu vou matar a charada na próxima, sem ler o resto. Ou eu mato com a 3 ou eu mato com a 4, olha. Tá pegando o raciocínio? É assim que faz prova. Prova e gabarito ao mesmíssimo tempo. Entendeu? Mais um pouquinho, olha só. Vamos para 4. A navegação na internet como algo controlado na visão de jornalismo está longe de se concretizar através das leis a serem votadas no Congresso Nacional. Mentira. Né? Como algo controlado está prestes, porque é o único jeito que eles dão conta. Eles não estão dando conta de um outro, né? De uma outra forma. Então, se não é a 4, a resposta seria a letra C. Entenderam? Nós vamos ler aqui a 1 e a 2 para a tabela, mas entendeu o meu raciocínio? É assim que você vai fazer a prova, tá bom? Pode ser outras matérias também, não precisa ser só a minha não, dá certo com todas. A 1 tá errada porque fala que o jornalista Jonas Valente está fazendo um elogio à visão equilibrada e vanguardista da comissão parlamentar que legisla sobre crimes cibernéticos na Câmara dos Deputados. Elogio nenhum, tá descendo malho.
A 2 está dizendo que o marco civil da internet é considerado um avanço em todos os sentidos. E a referida comissão parlamentar está querendo cercear o direito à plena execução desse marco. Verdade, tá? Então, está dada a resposta. Ficou claro isso para você? Sim? Muito bem. Questão de número 11. Gastamos R$1.000, isto é, tudo que tínhamos. De acordo com o exemplo acima, diga que fator está sendo empregado o uso da vírgula. A vírgula está entre essas expressões. Quem assistiu a minha aula vai direto marcar a letra D, não vai ter dúvida. Para separar as palavras e expressões explicativas, retificativas ou continuativas. É essa a resposta. Vocativo é uma explicação, por exemplo, Belo Horizonte, capital, vírgula, capital de Minas Gerais, vírgula, é uma cidade deliciosa. Então, isso seria vocativo. Palavras da mesma classe, quando eu digo, né, arroz, vírgula, feijão, vírgula, né, todas elas são substantivos, né, farinha e macarrão. São itens que têm aumentado de preço no supermercado. Né? Desculpa, tá? Eu dei o exemplo do Belo Horizonte, cidade deliciosa, é da letra A. Né? Isso é medo de não dar tempo de fazer às 15, mas vai dar. Tá? Então vamos de novo, para não confundir ninguém. Eu digo, Belo Horizonte, cidade mineira, é deliciosa. Isso é aposto. Vocativo é pessoal, vírgula. Vamos estudar. Reta final, né? Então, o vocativo é um chamamento, ok? Deu para relembrar aí? Agora, isto é, ou seja, né? São expressões retificativas, enfim, tá? Ok? Muito bem. 12, tem um texto. Vamos juntos. É sabido o caso do rapaz que não tinha sucesso com as mulheres. Procurando o conselho da mãe, ela lhe disse que ele deveria falar coisas doces às moças. Ele ficou animado com o conselho, mas horas depois voltou entristecido. Disse então que falou as coisas mais doces que sabia aquelas mulheres que lhe despertavam desejo, mas nada surtiu efeito positivo, pelo contrário. A mãe aflita perguntou então o que ele dissera. Ele repetiu: cocada, melado, mel, açúcar. Podemos perceber por trás desta anedota popular que houve um problema de comunicação entre a mãe e o filho. Enquanto que aquela falava a palavra doce no sentido figurado, este a entendia no sentido literal, ou denotativo, né, pessoal? A palavra poética é empregada geralmente no sentido figurado. Ela é um exemplo, portanto, de linguagem conativa. Ô, gente, vamos só lembrar, né? A figura de linguagem de conação é feito para estabelecer contato. Então, né? Chega para uma mulher lá e fala doce, melado, cocada. Ela vai dar né? Pessoa louca aqui na minha frente falando esse nome de estando de substantivo, né? Coisa. Não, esse tanto de substantivo era eu que falaria, que sou professor de português. Eu ia falar esse tanto de palavra, no caso, né? Mas é a linguagem conativa. Ela estabelece a comunicação, ok? Linguagem denotativa é isso que eu também exemplifiquei logo que chegou aqui, no sentido literal, isso é denotativa. Linguagem metódica, essa figura de linguagem não existe. Metódico é o que segue o método, mas isso não é uma figura de linguagem. E factual também não é uma figura de linguagem. Factual é uma coisa que vem do fato, da informação, ok? Tudo bem. Questão de número 13, olha lá. Recebi sua cartinha ontem, entretanto, não a li. Sobre o uso de conectivos no começo de orações, indique a única opção em que não se substitui o conectivo entretanto de forma adequada. Antes mesmo de fazer a questão, eu quero falar algumas coisas para a gente relembrar.
Esse negócio é um problema, porque lá no caso de vírgula, quem acompanhou tudo ouviu, eu disse assim para você, né? Quando você tem um conectivo, quando você tem uma conjunção no início da oração, né, que vai dar ideia, aqui no caso é de oposição, de negação, de contraste, mas de uma maneira geral o que a gente faz? Coloca a conjunção e põe a vírgula. Esse é o nosso movimento. Só que numa redação, por exemplo, né, eu como professora de redação diria para você não começar com conectivo. Então, gramaticalmente, é possível começar com conectivo? É possível. Gramaticalmente, depois que você introduz uma oração com um conectivo, você põe uma vírgula, coloca-se. Mas eu vou dizer assim, por favor, não comecem com conector. Joguem esse conector lá mais para o meio. Tá? Então, por exemplo, recebi sua cartinha ontem, ponto. Entretanto, não ali. Né? Tá começando um período, do jeito que a gente começa. Portanto, vírgula. Começa assim, ó. É possível dizer, vírgula, portanto, vírgula, que não estava ali, vírgula, entretanto, ponto. Então, você deslocar para o meio da oração mostra uma habilidade, mostra uma intimidade com a linguagem. Isso fica claro para você? Precisa ficar, tá bom? Muito bem, então vamos lá substituir, né, o nosso exercício. Essa é uma conjunção que dá uma ideia de oposição, contradição e contraste. Esse é o sentido, tá? O sentido que a gente vai empregar. Eu vou fazer essa questão de um jeito, fica comigo aqui. Contudo, todavia, porém, trazem também essa mesmíssima ideia aqui, ó. O único que traz uma ideia de explicação é o assim. Assim é uma oração explicativa, tá? Assim é uma oração explicativa, né? Introduz uma oração explicativa. Então, tá pedindo a única que não se substitui, tá? Então, olha, recebi sua cartinha ontem, contudo, não ali. Recebi sua cartinha ontem, todavia, não ali. Recebi sua cartinha ontem, porém, não ali. Então, olha só, são orações adversativas. Qual que é a diferença mesmo, Carol? Porque mesmo a adversativa, se você retirar a conexão, você não vai ter uma frase imperfeita horrorosa. Então, olha aqui, ó. Recebi sua cartinha ontem, não ali. Então, é uma oração adversativa. Se fosse concessiva, ao retirar faria diferença, a nossa oração ficaria mal engembrada, vamos assim dizer, que em Minas a gente fala isso, ficaria esquisita, ficaria parecendo coisa de gringo. Lembra da minha aula? Então é por isso que não tem. Entendeu como é que faz a questão? Então, gente, tem muito a questão de precisa saber fazer a prova. Isso também faz diferença na sua vida, tá? É preciso, é muito importante saber operar mesmo, fazer prova, tá? Tá bom. Questão de número 14. Este e-mail ainda não o li. Isso está virando moda, tá? O objeto direto pleonástico. Olha só, fica comigo. Quem lê, o verbo é ler. Quem lê, lê algo, verbo transitivo direto, cujo complemento é o objeto direto. Então, ó, quem lê, lê algo, lê o quê? Este e-mail. Esse é o objeto direto dessa frase. Agora, observe você que esse o faz uma referência ao mesmo e-mail. Fica comigo, tá acompanhando? Isso aqui são termos da oração, tá? Termos integrantes da oração. São os complementos verbais. Então, olha só. Este e-mail ainda não o li. Li quem? O e-mail. Então, observe que tem um pleonasmo aí. Pleonástico é porque está repetitivo.
Se fosse a letra A, objeto direto preposicionado, seria, né? Quando que ele acontece? O objeto direto preposicionado, ele vai acontecer quando tem alguma demanda para ele. Por exemplo, a palavra Deus. Amai Deus, não. Amai a Deus, objeto direto preposicionado. Né? A chuva pegou a ambos. A palavra ambos existe. Né? Gostaria de atender a todos. O pronome todos exige essa preposição. Então, o objeto direto preposicionado, ele vem sanar quando você usa oblíquo, né? Então, são 7 casos. E eu dei essa aula, se você não pegou, vai lá e assista. O objeto direto preposicionado, ele vem sanar o que seria incorreção da norma culta. Então, a gente põe uma preposição para dar uma salvada no objeto direto e a gente vai e resolve a nossa vida. O objeto direto pleonástico, ele repete as ações, as dúvidas, né, as dificuldades. Então, ele repete. Então, essa é a grande diferença, tá bom? Agente da passiva, o sujeito precisa ser paciente, não é o caso aqui. E complemento nominal, completa o nome. Aqui não tem jeito, porque completa o verbo. Então, tá claro? É por isso que não é um objeto direto preposicionado, é um objeto direto pleonástico. Repetiu, literalmente, sobre forma do o objeto direto. Tá bom? Ok? Tô bem. Última questão dá até dó, gente. Que eu brinquei que para mim a questão 15 não é uma questão de língua materna, de língua portuguesa. É uma questão de linguagem matemática. Né? E foi bom até que eu lembrei. Mas eu não dou conta disso, porque a palavra numeral ou os numerais na língua portuguesa são também uma divisão daquilo que é nome. Porque quando eu falo assim, né, isso é até interessante. Por exemplo, olha, quando eu falo assim, olha, 1 quilograma de queijo, tá? Quando eu falo isso, eu estou usando esse 1 como numeral. Tá? Então, ele é numeral do campo da matemática, mas ele está aqui para a língua portuguesa como informação. É óbvio. Não lhe parece óbvio? Agora eu falo assim, olha. O 1, o número inicial para a contagem. Claro. Você vai contar alguma coisa, você tem que começar. Quantas coisas tem aqui em cima da mesa? Sei lá, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, 10. Né? Aqui, isso aqui que eu também poderia ter escrito o 1, né? Independentemente de ser numeral ou ser escrito, né, em forma de palavras, isso é um substantivo. Porque eu substantivei colocando o artigo definido, né, diante dele. Aula 2, né, gente? Depois da rota de aprendizagem, começam os pré-requisitos da concordância. Então, tem aí, né, colocado e explicitado para você o substantivo, tá? Agora, então, a matemática entra na língua materna, né? E para aprender matemática precisa-se, sem dúvida nenhuma, desse domínio de língua portuguesa, mas essa é uma questão de linguagem matemática, olha só. Quanto à classificação dos numerais, os que indicam o aumento proporcional de quantidade, podendo ter valor adjetivo ou substantivo, são os numerais. Bom, se indicam o aumento proporcional de quantidade, só pode ser a multiplicação. Ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, cardinal, 1, 2 são os nossos. Fracionários, 1/2, 1/4, né? Então, é possível, é preciso que a gente entenda só dessa quantidade, dessa proporcionalidade. Por isso que eu brinquei, que é uma questão de linguagem matemática e não de língua portuguesa. Pessoal, deu para entender como a sua prova é processada? Como que a organização do seu concurso trabalha com a gramática?
Então, a minha grande sugestão para você é, se ao explorar essas 15 questões, você se sentiu prejudicado em algum entendimento, não deixe de voltar lá. Sabe Lady Murphy? Lady Murphy é, nossa, eu só tenho dúvida nisso. Aí você não volta. Essa é a primeira questão da sua prova. Isso é Lady Murphy. É preciso aprender a dar tombo na Lady Murphy. As matérias estão todas separadinhas para você, bem separadas, não é verdade? Então não tá difícil não, tá? Volta, pensa, se organiza, separa, né, um tempinho, porque pior do que isso é falar assim, não acredito que eu errei essa questão, né? Às vezes a gente tá com tudo na mente e você sabe até onde o professor fez aquele exemplo aqui na lousa, né? Você fala, gente, eu sei que ele escreveu em tal lugar da lousa lá, eu consigo me lembrar, e aí você fala, não acredito que eu errei. E um ponto faz tanta diferença para você, não é verdade? Então é preciso que a gente aí se organize, né, para que você feche essa prova, para que você passe para as outras fases com o maior número de pontos possível. Ninguém sabe se vai conseguir fazer todas as flexões pedidas, né? Se dá uma cosquinha lá na hora, ou se você não está respirando bem, por causa de uma flexão, às vezes você não vai entrar. Então tem que ir somando, agregando o maior número possível de pontos, que é para na somatória você ganhar aí. Ok? Eu agradeço essa companhia, agradeço aí os bilhetes que vocês mandaram, né? As curtidas, os comentários. Eu desejo para você uma ótima sorte, né? Não só sorte, você está preparado, mas um pouco de sorte, olha, não faz mal a ninguém, né? Que você consiga conquistar o que você deseja. Mas o importante, se der algo errado, não saia da fila. Só passa em concurso quem continua estudando. Se você sair da fila, você vai pegar lá no fundão. Ninguém vai guardar lugar para você, não. E isso é algo que é bom você não esquecer. Fica na fila, tá? Não desiste dos seus sonhos, não desiste de nada. O país tá numa situação muito precária, tá muito difícil. Realmente um concurso público aí, entre aspas, hoje, salva. Salva famílias, salva sonhos, e é isso que você deseja, e é isso que a prova deseja também. Então, uma ótima prova, boa conquista, não deixe de voltar para dizer que passou, ok? Tudo de bom para você, sucesso e boa prova. Tchau!